Bem-vindo ao canal Tríade Livre. Aqui você encontra conteúdos educativos que expandem seu conhecimento de forma clara e prática. Vamos à aula? Vamos começar entendendo o uso mais básico da partícula H, apresentar um novo sujeito ou dar foco a uma informação específica. Quando usamos H nesse contexto, estamos introduzindo algo novo na conversa, algo que o ouvinte ainda não conhece. É diferente da partícula wa, que fala sobre algo já conhecido, ou que será o tópico principal da frase. Veja esse exemplo. Neko ga iru. Aqui eu estou simplesmente dizendo, há um gato, e eu estou apresentando o gato pela primeira vez, como uma informação nova. Se eu dissesse Neko wa iru, a ideia seria, o gato está aqui. Sim, ou seja, já estamos falando dele. Outro exemplo. Dareka ga kita. Alguém chegou. Eu não estou dizendo quem foi. Estou introduzindo a pessoa que chegou como uma novidade. Esse uso da partícula H aparece o tempo todo em conversas e textos. Sempre que você quiser chamar a atenção para o sujeito ou dar foco a algo novo, essa é a partícula certa. Agora, vamos ver outro uso muito comum da partícula H, quando queremos responder perguntas com quem ou qual. Nessas situações, H é usada para identificar a pessoa ou coisa específica que estamos procurando. Veja este diálogo. Dare ga kimashita ka? Quem veio? Yamada-san ga kimashita. O senhor Yamada veio. A partícula H está marcando quem exatamente realizou a ação de vir. Outro exemplo, com qual? Dono hito ga sensei desu ka? Qual pessoa é o professor? Ano josei ga sensei desu. Aquela mulher é a professora. Perceba que mesmo com perguntas diferentes, quem e qual, a lógica é a mesma. Ga marca a informação exata que responde à pergunta. Essa estrutura aparece muito em diálogos do cotidiano, em entrevistas e até provas de proficiência. Então, memorize essa construção. Agora vamos estudar um uso que aparece com bastante frequência em frases mais complexas. O uso da partícula H para marcar o sujeito de uma oração subordinada. Isso acontece quando temos uma frase dentro de outra, como por exemplo, Kare ga kuru no oshiteiru. Eu sei que ele vai vir. Aqui temos duas ações. Ele vai vir e eu sei. O sujeito da frase interna, ele vai vir, é kare, e por isso usamos ga com ele. Outro exemplo. Neko ga soto ni iru no mita. Vi que o gato estava lá fora. O que eu vi? Que o gato estava lá fora. Então, o gato é o sujeito da oração interna e usamos ga. Último exemplo. Kodomo ga naiteiru no ga kikoeru. Consigo ouvir uma criança chorando. Novamente, criança é quem está realizando a ação de chorar. Então, ga marca essa pessoa. Nesse uso é essencial para quem quer entender frases mais longas e naturais no japonês, principalmente em textos, animes e conversas do dia a dia. Vamos estudar um uso muito comum da partícula H, quando falamos de emoções, sentimentos, gostos e medos. Em português, dizemos, eu gosto de música, e a música parece ser o objeto da frase. Mas no japonês, a lógica é diferente. O que causa o sentimento, como a música ou o cachorro, é tratado como sujeito gramatical, e por isso usamos ga. Veja este exemplo. Watashi wa ongaku ga suki desu. Eu gosto de música. Aqui, música é o que eu gosto. E como ela é o sujeito da emoção, usamos ga com ela. Outro exemplo. Kare wa inu ga kowai desu. Ele tem medo de cachorro. O cachorro é o que causa medo. Por isso, usamos ga. Mais um exemplo. Mina wa benkyou ga kirai desu. Todo mundo não gosta de estudar. Essa estrutura se repete com outros adjetivos, como Kyomi garu, ter interesse, ou daikirai, odiar. É um padrão fixo no japonês, então vale decorar bem. Vamos ver um uso específico da partícula H, como o adjetivo hoshi, que significa querer algo. Assim como no caso de gostar,
ou ter medo, o japonês trata o item desejado como sujeito gramatical, não como objeto direto. Por isso, usamos ga com aquilo que a pessoa quer. Veja esse exemplo. Watashi wa atarashi sumaho ga hoshii desu. Eu quero um celular novo. Aqui, celular novo é o que eu desejo. Em português seria o objeto, mas em japonês é o sujeito da emoção. Então, usamos ga. Outro exemplo. Kanojo wa yasumi ga hoshii to iteita. Ela disse que queria uma folga. E mais um. Kodomo tachi wa omocha ga hoshii. As crianças querem brinquedos. Essa estrutura é muito comum em conversas do dia a dia, especialmente para expressar vontades de forma simples. Lembre-se, o que você quer leva H, porque no japonês é o sujeito que causa sentimento de desejo. Agora, vamos ver como a partícula H aparece com verbos de percepção e capacidade. Esses verbos indicam algo que é visto, ouvido ou possível de fazer. E nesse caso, o que está sendo percebido ou feito é tratado como sujeito gramatical, e por isso usamos ga. Veja esse exemplo. Fuji-san ga miemasu. Aqui, Monte Fuji é o que está visível, então ele é o sujeito da percepção. E usamos ga. Outro exemplo. Reina oto ga kikoeru. Estou ouvindo um som estranho. O som é o que está sendo ouvido, portanto, ga é usado. Também usamos ga com o verbo dekiru, que indica capacidade ou possibilidade. Veja, kanojo wa piano ga dekiru. Ela sabe tocar piano. O que ela consegue fazer? Tocar piano. Por isso, ga. Mais um exemplo muito comum. Eigo ga hanasemasu. Consigo falar inglês. Esse padrão é extremamente frequente e muito útil no dia a dia, especialmente para iniciantes. Sempre que for falar sobre habilidades ou percepções involuntárias, use ga para marcar o que é possível ou percebido. Neste tópico, vamos ver como partícula H é usada para indicar existência ou posse no japonês. Os dois verbos principais aqui são aru para coisas inanimadas ou abstratas e iru para seres vivos. O que está presente ou existe é o sujeito da frase, por isso usamos ga. Vamos ver alguns exemplos. Koen ni neko ga iru. Tem um gato no parque. A partícula H marca o sujeito, o gato é quem está presente. Outro exemplo, jikan ga arimasu. Tenho tempo. Tempo é o que existe, por isso é marcado com ga. Também podemos usar essa estrutura para negar a existência. Okane ga nai. Não tenho dinheiro. Ou ie ni daremo ga imasen. Não tem ninguém em casa. Essa estrutura é super útil para falar sobre o que você tem, o que há em algum lugar ou o que não existe. Lembre-se, com aru e iru, o que existe é o sujeito da frase e por isso usamos ga. Até agora, vimos ga como partícula que marca sujeito, desejos, percepções e existência. Mas neste tópico, vamos ver um uso completamente diferente. Ga como conjunção, com o sentido de mas ou porém. Nesse caso, ga conecta duas ideias contrastantes, como em ame ga futeimasu ga dakakemasu. Está chovendo, mas vou sair. A ideia principal é: está chovendo, mas mesmo assim eu vou sair. Outro exemplo: kono mise wa takai ga oishii desu. Esta loja é cara, mas é deliciosa. E mais um: isogashi ga Tetsudaimasu. Estou ocupada, mas vou ajudar. Esse uso de ga como conjunção é mais polido que formas como kedo ou demo. Por isso, é muito usado em contextos neutros, educados ou escritos. Lembre-se, apesar de ser a mesma palavra, esse ga não tem relação com o marcador de sujeito. Aqui, ele funciona como uma ponte entre duas ideias e geralmente suaviza a transição. Agora vamos ver mais um uso especial da partícula H.
quando ela aparece em frases educadas para atenuar pedidos ou interrupções. Nesse caso, ga não está ligado a ideias opostas e não está marcando o sujeito. Ele está sendo usado como uma forma educada de introduzir uma pergunta ou pedido. Um exemplo clássico é Sumimasen ga michi o shite kudasai. Com licença, pode me dizer o caminho? Aqui, ga está ajudando a suavizar o pedido que vem em seguida. Outro exemplo, ainda mais formal. Osore irimasu ga, o namae o ukagate mo yoroshiu desu ka? Desculpe incomodar. Posso perguntar seu nome? E mais um. Moshu wa ke arimasen ga, sukoshi o jikan o itadakimasu ka? Perdão, você teria um momento para mim? Esse uso de "ga" aparece muito em contextos formais, como atendimento ao cliente, trabalho, entrevistas ou até mesmo na rua, quando você vai pedir informação. Importante, mesmo sendo a mesma partícula "ga", aqui ela tem um papel cortês e não gramatical como sujeito ou contraste. Agora vamos ver um uso de "ga" que aparece bastante em conversas com emoção, ênfase ou competição. É quando usamos "ga" para indicar com clareza e força quem é o sujeito principal da ação. Esse uso aparece muito em diálogos, animes, discussões ou respostas intensas. Veja esse exemplo.誰がやるの? Watashi ga yaru. Quem vai fazer isso? Eu vou fazer. O uso do ga, nesse caso, destaca com força quem vai agir. Outro exemplo, Itai dare ga sonakoto o ita no? Afinal, quem foi que disse uma coisa dessas? A palavra itai aumenta o tom de surpresa ou indignação, e ga marca quem disse algo com ênfase. E mais um exemplo, kare ga katanda. Ele é quem venceu. Esse tipo de construção com H é típico quando queremos reforçar quem exatamente fez ou sofreu a ação, muitas vezes contrastando com a expectativa. Lembre-se, aqui H não está apenas marcando o sujeito, mas dando destaque total a ele. Agora chegamos a um uso da partícula H que exige um pouco mais de atenção. O uso de H para criar contraste implícito entre dois sujeitos. Às vezes, mesmo sem usar palavras como mas, o japonês indica contraste pela troca entre wa e ga. Vamos a um exemplo. Ani wa supportsu ga suki desu ga, watashi wa dokusho ga suki desu. Meu irmão gosta de esportes, mas eu gosto de leitura. Veja que usamos ga com aquilo que cada pessoa gosta, para focar no que difere entre elas. Outro exemplo. Tanaka-san wa kimasen deshita ga, Suzuki-san ga kimashita. O senhor Tanaka não veio, mas o senhor Suzuki veio. Aqui temos dois sujeitos diferentes. E ga foca aquele que realmente veio. Mais um exemplo. Hoka no hito wa ikitaku nai ga, watashi wa ikitai. As outras pessoas não querem ir, mas eu quero. A troca entre wa e ga ajuda o ouvinte a entender quem faz o quê e onde está a diferença ou oposição. Lembre-se, esse uso é muito comum em conversas naturais e mostra como o japonês transmite contraste de forma implícita, sem precisar de palavras fortes como porém. Neste tópico, vamos aprender como a partícula H é usada com verbos intransitivos, ou seja, verbos que expressam ações que ocorrem sozinhas, sem que alguém faça algo diretamente. Em japonês, esses verbos são muito comuns, especialmente para descrever eventos naturais ou mudanças de estado. Veja este exemplo. Doa ga akimashita. A porta se abriu. Aqui, a porta se abriu sozinha. Não sabemos quem fez isso. E nem é o foco. Por isso, usamos ga para marcar a porta como sujeito da ação natural. Outro exemplo. Densha ga tomata. O trem parou. Não estamos dizendo quem o parou, apenas que ele parou. Mais um. Sara ga oshita. O prato caiu. O prato é quem realizou a ação de cair, então é sujeito da frase e leva H. E também, Eiga ga hajimarimasu. O filme vai começar. Quando o foco está
no que acontece por si só e não em quem faz, ga é usado com verbos intransitivos. Isso ajuda muito a entender notícias, descrições e narrações no japonês, onde o sujeito é o próprio evento. Neste tópico, vamos aprender como a partícula H é usada com a forma potencial dos verbos, que indica habilidade ou possibilidade. Em português, dizemos: consigo fazer algo, sei falar tal língua. No japonês, o que você consegue fazer vira o sujeito gramatical, por isso é marcado com ga. Veja esse exemplo: Nihongo ga hanasemasu. Consigo falar japonês. Aqui, japonês é o que pode ser falado, ou seja, o sujeito da habilidade. Outro exemplo: piano ga dekimasu. Sei tocar piano. Piano é a atividade que a pessoa consegue realizar. Então, leva ga. Mais um exemplo: hiragana ga yomeru. Consigo ler hiragana. E também eigo ga kakemasen. Não consigo escrever em inglês. Essa estrutura é extremamente útil para descrever suas habilidades, principalmente em entrevistas, apresentações pessoais e provas. Sempre que você quiser dizer que pode fazer algo, lembre-se: o que é possível leva H. Vamos ver como a partícula H aparece em expressões fixas do japonês, que você precisa memorizar como blocos prontos. São frases que descrevem coisas que acontecem espontaneamente, são percebidas naturalmente ou que fazem parte do cotidiano. Por exemplo, ongaku ga kikoeru. Dá para ouvir música. O som é percebido. Não é você que faz o esforço para ouvir. Por isso, música é sujeito de percepção e leva H. Outro exemplo. Kodomo ga mieru. Consigo ver uma criança. A criança está no campo de visão. É ela quem aparece. Veja também. A amiga puteiro. Está chovendo. A chuva é o fenômeno que ocorre, então é marcada com H. E expressões como de kanga kakaru, leva tempo, e passporto ga hitsuyo desu, é necessário um passaporte. Nessas estruturas, o elemento marcado com ga é o sujeito daquilo que está acontecendo, sendo necessário ou perceptível. Essas expressões são muito usadas no dia a dia e você vai vê-las com frequência em conversas, provas e leitura. O melhor é memorizar essas frases como unidades fixas, sempre com H. Chegamos ao último uso da partícula H, marcar o sujeito em frases sobre clima e fenômenos naturais. Em japonês, eventos como chuva, vento, sol, trovão, neve são vistos como coisas que acontecem sozinhas. Por isso, eles são tratados como sujeitos da frase e são sempre marcados com H. Veja esse exemplo: Ame ga futeimasu. Está chovendo. Aqui, chuva é o que está acontecendo, então é sujeito e leva H. Outro exemplo: Yuki ga futa. Nevou. Ou kaze ga fuiteiru. O vento está soprando. Também, kaminari ga narimashita. Trovejou. E ainda, taiyo ga deta. O sol apareceu. Esses são exemplos simples, mas muito importantes para a comunicação do dia a dia, especialmente quando você quiser falar sobre o tempo, descrever o ambiente ou contar algo que aconteceu. Lembre-se, com o tempo e a natureza, o fenômeno é quem faz a ação, então ele é sujeito da frase e, claro, leva H. Se este conteúdo te ajudou, mostre seu apoio. Curta o vídeo, ative as notificações, deixe um comentário com suas dúvidas ou experiências e compartilhe com amigos que também querem aprender japonês. E claro, inscreva-se no canal Triade Livre para mais conteúdos didáticos como este. Muito obrigado por estudar comigo e até a próxima aula.